Fala pessoal, eu sou a Jennifer e nós estamos aqui no nosso podcast jovem da ICB Espírito Santo. E esse aqui é o Matheus. Sou o Matheus. E nós estamos aqui para poder entrevistar e apresentar para vocês um pouquinho melhor do nosso líder nacional de jovens da ICB Brasil, Pastor Ilquias. Vamos apresentar um pouquinho dele. Pastor Ilquias, aos 38 anos, é o pastor da ICB em Perdões, Minas Gerais, casado com Carmen Rodrigues Costa Vieira, pai de 3 filhas lindas, Sofia, Johanna e Emily. Pastor Ilquias, como diz a publicação da página da Rede Jovem Nacional, é conhecido por sua dedicação e fé. E aí a pergunta que não quer calar hoje, quem é o pastor Ilquias? Conta um pouco pra gente aí dessa história. Amém. Fala aí, pessoal, um prazer estar com vocês aqui na nossa casa tão querida em Vitória. Pastor Ilquias é um cara do interior, matuto, a minha esposa diz, até sincero demais, e uma das marcas do meu ministério é justamente isso. Eu nasci para confrontar, para te incomodar e para te levar a viver uma vida que glorifica ao Senhor. Esse é Ilquias, sou pastor numa cidade pequenininha lá no interior de Minas Gerais, chamado Perdões, como a Jennifer disse, e é um prazer poder estar com vocês aqui nesse bate-papo legal que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas aí no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o pastor sempre foi uma referência para nós, né? Antes mesmo de se tornar o líder nacional de jovens, ele já esteve aqui no nosso estado ministrando, né? Sempre tivemos um carinho enorme por ele. E Deus tem usado ele cada vez mais a nível de Brasil, também em outras nações, né? Para levar a mensagem do Evangelho. E hoje ele é a nossa referência também na área dos jovens, como nosso líder nacional. E a gente queria ouvir um pouquinho de como que começou a sua história, a sua caminhada de fé, como que foi esse processo do antes de conhecer a Cristo que todo mundo tem. Conta um pouquinho pra gente, mesmo sendo filho de pastor, né? Mesmo sendo filho de pastor. Ontem no culto, inclusive, eu disse um pouco sobre essa experiência de viver fora do ambiente de igreja. Eu cresci num lar cristão, meus pais são pastores. Meu pai, ele abriu a igreja em Perdões em 84, eu sou de 85. Então, quando eu cheguei a esse mundo, meu pai já estava envolvido diretamente com a igreja. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu saí para viver sozinho, para jogar futebol. Joguei até os 17 anos de idade. Nesse período de viver longe dos meus pais, longe da igreja, mas não longe da presença de Jesus, porque ele estava presente em todos os lugares, vem aquela loucura de jovem de querer experimentar um pouco do mundo. Então, eu acabei me perdendo, convivia com os caras bem loucos na época, mas, por incrível que pareça, tive muitas experiências espirituais também nessa época, que o Senhor permitiu acontecer para forjar o meu caráter em Jesus. E quando eu voltei para casa, aos 17 anos de idade, eu tive uma outra experiência muito negativa. Tentei tirar minha própria vida com 17 para 18 anos por causa de uma situação trágica que eu tinha passado. E, novamente, tive uma outra experiência poderosa com Deus. Nesse período, eu fui, no próximo ano, morar em Santos. Morei com o Bispo Palarone lá no período de 1 ano. Depois eu morei 1 ano em Juiz de Fora, na primeira escola de pastores do missionário Abraão. Então, tive essa experiência de conviver também com o Bispo Wilson, o missionário Abraão, com o Bispo Palarone no ano de 2005, em Juiz de Fora 2006. E em 2015 eu assumi a igreja local. Antes disso, um pouco, assumi a rede de jovens. Mas eu disse que, por ter assumido a igreja em 2015, o Senhor me deu o privilégio de conviver com homens extraordinários. Bispo Palarone, Bispo Wilson, missionário Abraão, e também o nosso saudoso missionário Paulo Roberto Rezende. Estou vendo o banner aqui atrás, eu vi uma fotinha dele ali atrás. É de peso esse banner aí, né? Dá até para tremer. E assim, logo que eu assumi a igreja, eu fiz uma aliança com o missionário Paulo Roberto Rezende. Eu fui discipulado por ele diretamente, talvez uns 4 a 5 anos. E ele ia todos os meses em Perdões. Então eu passava um tempo com ele passava um tempo com a minha liderança. E isso foi muito importante na minha formação ministerial. Aprendi muita coisa com ele, com esses outros homens de Deus. Então eu sou alguém muito privilegiado por poder sentar à mesa com esses homens. E o nosso apóstolo Jair de Oliveira é o pai na fé da minha mãe.
A minha mãe aceitou Jesus com 7 para 8 anos de idade, lá em Conselheiro Lafayette. E desde a primeira vez que eu vim aqui em Vitória, o apóstolo Jair me abraçou. Ele tem um carinho muito especial comigo, eu tenho um carinho muito especial com ele. Eu falo para o pessoal da igreja que eu sou pastor, que o Senhor me abençoou mais do que eu merecia, me permitiu estar à mesa com esses homens. E muito do que eu aprendi com eles, eu tenho procurado aplicar no meu ministério, na igreja onde eu sou pastor. Sofri muito por causa do meu estilo de vida, meus comportamentos na cidade, onde eu hoje sou pastor, mas isso é a graça. O Senhor fez com que eu fosse pastor justamente nessa cidade, onde eu tinha aprontado muito, tinha quebrado o barraco. Eu brinco que lá é o Big Brother da roça, todo mundo sabe de tudo, mas o Senhor aprova que eu fosse pastor ali naquele lugar, e o Senhor tem dado graça para nós, e como você disse, eu faço parte diretamente ou indiretamente do trabalho de jovens, do ICB Jovem, desde a época do pastor Juliano. Lá em 2011, se eu não me engano, quando o apóstolo Duriel chamou ele para ele montar uma equipe, eu entrei com o pastor Juliano, com o pastor Israel, com o pastor Anderson Mapa na época, com o Alex, que é lá de Brasília. A gente montou o início do projeto do ICB Jovem, depois passou o pastor Israel, e agora, depois, acabou eu ficando à frente. Eu achei que já tinha passado o meu tempo, careca, barba branca, e já tenho uma filha adolescente. Mas conversando com o nosso apóstolo, com o bispo Palarone também, com outros líderes, eles me incentivaram justamente porque nós estamos vivendo esse tempo de transição da igreja. A igreja está fazendo aí 60 anos esse ano e agora é a nossa vez. Eu brinquei com o apóstolo Jair numa oportunidade, agora eu não lembro se ele me ligou no dia do meu aniversário e eu conversei com ele um pouco. Eu fico meio trêmulo por saber o histórico deles, né? Se a gente conseguir carregar pelo menos 5% de fé, coragem, ousadia que esses homens carregaram, acho que a gente vai poder construir alguma coisa legal na nossa geração, se Deus quiser. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar isso com vocês. Igualmente. E aproveitando essa fala aí, justamente sobre essa responsabilidade de assumir a nível nacional a rede jovem da igreja, justamente visando esse processo de transição geracional. Há um tempo atrás, agora, a gente usa muito rede social, estava vendo, acompanhando ali, e numa dessas passagens eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que acabei refletindo muito em cima dela, que hoje a gente vive numa geração fraca porque é uma geração que não quer assumir responsabilidade. Sabendo desse histórico, o senhor acabou de dizer que conviveu e cresceu junto com esses pioneiros, sendo discipulado por eles, estando junto ali. Olhando por esse lado dessa transição geracional, como que você enxergaria hoje o principal ponto de dificuldade para executar essa transição e levantar jovens que tenham esse mesmo comprometimento, que tenham essa mesma paixão, esse mesmo desejo de almas que os nossos pioneiros tinham? Por incrível que pareça, uma das perguntas que veio à minha mente antes desse bate-papo, e eu tinha certeza que vocês perguntariam, qual é esse desafio, com essa maior dificuldade? E eu creio que o Senhor é muito proposital e intencional em tudo que Ele faz. E talvez o fato de eu ter nascido no interior, isso é coisa de interiorano. Eu não tenho muito medo de cara feia, sou um cara muito bem resolvido com as minhas coisas. E engraçado que hoje, na minha devocional, o Senhor ministrou muito meu coração quando eu estava no hotel, a um texto, um profeta, que ele se alinhou, um homem de Deus se alinhou àqueles que andavam na impiedade. E ele foi amaldiçoado por causa disso. E eu pensando um pouco sobre isso, no hotel ainda, eu falei, provavelmente eles vão perguntar qual é a maior dificuldade. O Paul Washer, um pastor americano, ele fala que essa é a pior geração de crentes da história. Eu acho que não é uma situação só que a gente tem, são várias situações. Mas talvez uma das piores é que nós estamos tão fragilizados como igreja que qualquer verdade hoje já é motivo de ofensa para algumas pessoas. Eles ficam ofendidos com a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que nós pegamos muita coisa pronta
E o fato de nós pegarmos muitas coisas prontas, isso nos deixa um tanto quanto fragilizados. Nós não conquistamos o que esses caras conquistaram, com todo respeito aos caras, é só uma maneira de falar. E talvez por isso nós não temos entendido o tamanho da responsabilidade que nós temos. E também passa o fato das narrativas. Ontem eu ministrei sobre isso. As narrativas que existem hoje. As pessoas estão muito naquilo que é terreno, transitório. Então eu creio que o maior desafio nosso nessa geração atual é entender o tamanho da responsabilidade, do encargo, desse bastão que está sendo passado para nós, e não sermos uma geração de filhos de pastores, líderes ou pastores jovens fragilizados e ofendidos, quando é confrontado, quando é discipulado, quando é disciplinado. E você sabe muito bem, a gente estava conversando isso há pouco agora, sobre algumas situações que acontecem na nossa igreja não, na nossa geração, que por você colocar a casa em ordem, alguém já fica ofendido com você. Vira uma guerra nuclear. Então, é assim, eu penso que a maior dificuldade nossa hoje é estarmos sensíveis, precisamos estar sensíveis ao tamanho da responsabilidade. Eu estou vendo ali a foto do microfone, a lendária foto do microfone do apóstolo Jair para o apóstolo, do apóstolo Doriel para o apóstolo Jair, é entender o que nós estamos recebendo, como essa igreja surgiu, o que ela passou, o que os nossos pioneiros passaram. Eles passaram situações muito piores do que a gente vai passar, muito mais desafiadoras. E assim, nós não podemos ser frouxos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que aquele que é fraco numa guerra realmente é fraco. Mas eu gosto de uma tradução que diz assim: aquele que é frouxo numa guerra realmente é frouxo. Óbvio que nós estamos passando por um momento de muitas perguntas, questionamentos, como fazer isso, como fazer aquilo, será que vamos conseguir executar? Será que quando não tivermos os recursos vai acontecer? Esses homens só tinham fé, e era tudo que eles precisavam. O recurso era escasso. O recurso era escasso, eles tinham a fé e era justamente o que eles precisavam. Então, assim, eu creio que a nossa geração, não só da Casa da Bênção, mas a geração atual, ela precisa um pouco parar de ser mimizenta. É muito frouxa a nossa geração, fica ofendido com qualquer coisa. Esse discurso, essa narrativa do politicamente correto afeta a igreja. Esse discurso de democracia, no reino de Deus não existe democracia, é teocracia. Conhecereis a verdade vos libertará. A mensagem do evangelho é uma mensagem simples, mas é dura. Eu costumo dizer que Jesus era tão bem resolvido com o ministério, com a missão que ele carregava, que uma certa feita alguém ficou incomodado com a mensagem dele e eles disseram: quem pode com esse discurso duro? E eles foram embora. Jesus era tão bem resolvido que ele olhou para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Porque ele sabia que aquela era a missão, aquela era a mensagem. E se alguém ficasse ofendido com aquilo, eles estariam perdendo. Então Pedro foi e disse: para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? São muitos pontos que eu compreendo que nós precisamos trabalhar, mas principalmente nesse ponto que eu percebo muitos jovens ofendidos, entendeu? Tudo hoje é motivo de bullying, né? Bullying, tudo bullying. Engraçado que eu brinco lá na igreja que eu sou pastor. Não tinha esse nome, né, bonitinho, alguns anos atrás. Mas eu sofri bullying porque era filho de pastor e meu pai era político. Eu chegava na escola, se eu chegasse com um tênis diferente, falavam que meu pai estava pegando o dízimo da igreja para poder comprar um tênis para mim. Não sei se você sofreu aquela piada, mas eu sofri uma piada que era o seguinte: pega aí R$10 e joga na parede. Se ficar grudado na parede é sobrenatural, então é de Jesus. Nossa. Agora, não cheguei nesse nível, cair, vai direto para o bolso do pastor. Eu sofri uma situação de bullying com o próprio professor meu, uma situação. Eu estava jogando futebol e eu falei com ele: ô professor, aí não, né? Aí não, porque ele tinha dado vantagem para o outro time. Aí ele foi e falou assim: aqui, mocinho, ladrão aqui é o seu pai, não sou eu. Porque o meu pai era pastor e era político. Nossa. Pastor e político. No Brasil? Mas assim, nenhuma dessas coisas foi o suficiente para me parar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu creio que a gente precisa trabalhar muito isso com os nossos jovens hoje. Os nossos líderes não são perfeitos.
Em algum momento eles vão falhar, em algum momento nós vamos falhar, mas isso não deve ser uma justificativa para a gente não executar e não fazer. Tem uma frase, que tem um pastor da nossa igreja que usa muito essa frase, agora eu esqueci o nome desse pastor, ou pelo menos eu ouvi com o missionário Hamilton, ele dizia assim, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Então a gente tem que fazer, tem que ir para frente, para cima, agora é a nossa vez, a gente tem que executar. Eu costumo falar na igreja que eu sou pastor assim, o meu sucesso é o alívio do meu pai. O nosso crescimento, o nosso sucesso é alívio para os nossos líderes. O sucesso da Jennifer é alívio para o avô dela. Então, tenho certeza que eles, mais do que todos, têm torcido demais para que a gente venha crescer, avançar, porque o nosso crescimento, o nosso sucesso é o alívio deles. Então, chegou a nossa vez, agora é com a gente. Bora para cima com tudo. Inclusive, Nesse processo de transição que você passou assumindo a igreja, seu pai era o líder. Essas dificuldades foram... A dificuldade de aceitação do povo foi grande. Que a gente sabe que hoje o pessoal fala que a gente só consegue as coisas porque é filho do pastor. Uhum. O que mais levanta a gente para falar hoje é isso. Chegou a enfrentar muito essa situação forte na região de Perdões ou já o nível de aceitação já era tranquilo? Eu perdi membros, nós perdemos membros na igreja, até porque o fato de eu ser filho do meu pai não significa que eu terei o mesmo nível de liderança. Em visão de igreja também. Meu pai passou a igreja para mim quando ele estava com 60 anos de idade. Eu estava em 2015, eu estava com 30 anos, 29 para 30 anos. A ideia que eu tinha de igreja era um pouco diferente da do meu pai, mas algumas coisas ele me ajudou a aplicar na igreja local. E o legal é que meu pai me respaldou. Meu pai me deu autoridade. Até porque, assim, contra fatos não argumento. Eu assumi uma rede de jovens que o pessoal foi raliando por causa do meu histórico, de quem eu era no passado. Então, eu assumi a primeira rede de jovens que eu fiz, tinha 20 e poucos jovens. Mas em 2 anos, a gente foi para mais de 200 jovens. E eu comecei a viajar muito no Brasil na época, pregando em conferências. Então, o pessoal da igreja que eu era pastor, eles olhavam para o meu ministério e diziam assim, não, de fato, ele tem algo de Deus na vida dele. E pararam, não todos, mas pararam de olhar para o meu passado, pelo meu histórico. E assim, em determinados momentos eu ficava chateado, mas eu comecei a fazer, comecei para cima. E muitas dessas pessoas que lá atrás me criticavam ou não aceitavam a minha liderança, hoje está na igreja, me chamam até de senhor, é até engraçado essas irmãs, irmãos que submetem a minha liderança. Mas o John Maxwell fala uma coisa muito interessante que foi libertadora na minha vida. Alguns vão aceitar a sua liderança, mas não vai aceitar a sua visão. Outros vão aceitar a sua visão, mas não vai aceitar a sua liderança. Mas existe um grupo que vai aceitar a sua liderança e vai aceitar a sua visão. Eu sou pastor de todos eles, mas obviamente aqueles que vão somar comigo e aqueles que aceitam a minha liderança e também a minha visão. E eu tenho que começar, tenho que continuar, tenho que fazer. Ainda existe algumas pessoas que têm certas resistências, tem pessoas que cresceram comigo na igreja, que eu sou pastor hoje, não está na nossa igreja, e eu sei que um dos bloqueios é o fato de eu ser pastor naquele lugar. Mas assim, Jesus passou por isso. Sim. A Bíblia fala que quando Jesus voltou na sua terra natal, algumas pessoas ficaram maravilhadas em saber que ele produzia milagres naquele lugar. Ele falava com autoridade. Mas depois, está lá no texto, eles dizem assim, não é esse aí o filho de Maria, e de José o carpinteiro, e Judas, o seu irmão, não está entre nós? As suas irmãs também não cresceram entre nós? E se escandalizavam por causa de Jesus. Então Jesus passou por isso, por que eu não posso passar? Então a gente vai passar. Eu não posso justamente usar aquilo que eu disse no início, como um argumento justificativo para não fazer. Eu passei por muita dificuldade de identificar o que o Senhor queria para a minha vida. No dia que eu identifiquei, fui para cima. Que as pessoas pensam a meu respeito, não estou nem para elas. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a minha prioridade antes, eu aprendo isso com os apóstolos, é agradar a Deus. Viver para a glória de Deus. Então tem muitos pastores, filhos de pastores que, mas eles não me aceitam. Começa a trabalhar, começa a fazer.
contra fatos não há argumento. Mas os irmãos, eles têm olhares críticos. Rapaz, eu prego até hoje na igreja, tem irmãos que têm olhar crítico a mim. Faz parte. Eu já preguei em lugares que teve gente que levantou e foi embora. E eu vou parar de fazer isso? Recentemente eu estava numa conferência e eu estava condenando uma prática religiosa e tinha um religioso nessa igreja que levantou e foi embora. Isso faz parte. É aquilo que eu disse, quem é fraco numa guerra realmente é fraco. Eu tenho que ir para cima, A crítica tem que servir como um impulso para você alcançar ainda mais, né? Não como uma desculpa para parar. E assim, ontem eu falei isso aqui no culto. Tem gente que com uma estrutura tão maravilhosa como essa ainda vai criticar. Sempre vai ter esse tipo de pessoa. Perdão. Uma coisa muito interessante que o senhor falou é que a sua liderança não vai ser igual ao do seu pai. Né? Não tem como esperar que seja a mesma coisa. Geralmente, né, nós aqui somos filhos de pastores, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui, uma hora da vida, já ouviu que ou foi comparado ao seu pai ou à sua mãe, né? Mas uma história da Bíblia, que para mim é uma grande referência nessa questão, é de Zacarias e João Batista. Porque Zacarias era sacerdote, né? E, geralmente, naquela época, filho de sacerdote virava sacerdote. Era uma linhagem que continuava, né? Só que o João Batista foi chamado para uma outra coisa. Justamente. Foi chamado para o deserto. Que ele quebrou ali totalmente o legado, assim, vamos dizer, da forma que o pai dele fazia. Mas o mesmo espírito estava sobre ele. Então, teve um entendimento das duas gerações, tanto do pai quanto do filho. De entender que a identidade geracional do outro era diferente da dele, porém com o mesmo Espírito Santo, com o mesmo direcionamento de Deus, né? E foi o que acontece hoje em dia, né? Com o Senhor, com qualquer jovem, né? Porque hoje em dia eu vejo muito isso acontecendo. De pessoas que, às vezes, a geração anterior espera que a próxima geração faça exatamente aquilo que eles fizeram na questão de prática, porém, às vezes, falta o entendimento, na minha opinião, né, das duas gerações, de entender que o mesmo Espírito Santo direciona para identidades geracionais diferentes. E era sobre isso que eu queria te perguntar um pouquinho mais, porque, como o senhor falou aqui, o senhor foi discipulado, né, pelos pioneiros. E esse é um grande privilégio, enorme. E, como o senhor também falou, você faz parte dos pastores que faz essa transição geracional, né? Porque foi discipulado pelos pioneiros e discipula os novos jovens. Então, qual que é assim, a maior diferença que o senhor percebe vendo a vida dos pioneiros e vendo hoje como que esses novos jovens estão sendo forjados, estão nascendo, sendo os cristãos atuais, né? É aquilo que eu disse no início. É óbvio que por causa da idade dos nossos líderes, eles não têm aqueles filtros mais. O que precisam falar, eles vão falar. E a gente precisa entender isso. Meu pai fala das histórias dele com o apóstolo Doriel, o próprio bispo Wilson, com outros líderes que ele teve no decorrer da caminhada, que eu entendo que alguns jovens hoje não suportariam esse tipo de tratamento. Mas é o jeito deles. É a maneira como eles lidavam com aquele tempo. E hoje a nossa geração é um pouco fragilizada concernente a isso. Ela não gosta de lidar com certas verdades, com certos confrontos e disciplina. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar em Brasília. Depois de pregar, o apóstolo Doriel me chamou, me abraçou, apertou minha cabeça no peito dele. Ele era muito carinhoso, bravo, mas carinhoso ao mesmo tempo. E ele falou assim comigo: gostei muito da sua palavra, abençoado, mas a sua roupa está muito feia. E eu estava com calça social e camisa de botão e amarrada até aqui embaixo, bonitinho. Tudo nos conformes. Só que ele falou que estava muito feio e ele não gostou também do meu sapato. Eu já ouvi isso da missionária Ruth, tá? Tá vendo? E eu falei, caramba, onde... E eu, assim, não querendo errar, falei, onde foi que eu errei? Só faltou de falar que estava escalangado. Né? Mas ele falou pra mim, tá escalangado, você tá escalangado. E eu falei, mas onde que eu errei, caramba? Eu tô com camisa social, eu tô com calça social, tô de sapato, mas faltou o blazer e a gravata para ficar bom para ele. Eu lembro que ele me chamou pra gente ir almoçar na casa dele e ele perguntou para mim assim, quanto que você calça? Eu falei, apóstolo, eu calço acho que 39, 40 e tal. Aí ele pegou o sapato do pé dele e me deu o sapato. Eu tenho guardado esse sapato lá em casa. Deus, é profético. Me deu esse sapato, toma esse sapato para você. Eu tenho esse sapato até hoje lá em casa. Aí ele falou assim, agora meu pai era vereador na época, ele falou,
falou assim para mim, agora roupa, pede seu pai para comprar, que ele pode, ele é político. Mas compra roupa de pastor. Oh, meu Deus. Assim, mas depois eu entendi o jeito que ele estava falando, compreendi. Mas infelizmente tem gente que qualquer coisa fica ofendido. É verdade. Entendeu? E assim, a gente tem que compreender eles. A gente tem que compreender. São homens de Deus. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Todos nós teremos algumas críticas a respeito deles. O jeito de liderar, o jeito de ver algumas coisas. Até porque a gente veio de uma outra geração. Mas nós não temos críticas sobre a moral deles. Exatamente. Então tem gente que fica chateado. Porque ele fala assim, aquele outro fala daquela outra maneira. Eu ouço muito isso em alguns lugares onde eu vou. Não, eu acho ele durão, esse bispo é seco, o outro é assim, aquele outro é radical. Mas não tem nada moral. Sim. Fala do jeito deles, da personalidade deles. E eu estou falando viu, Jennifer? Eu creio que Deus não muda a personalidade. Nós nascemos com essa personalidade. Nós precisamos conviver com essa personalidade para glorificar o Senhor e não usar ela como um artifício para justificar o nosso comportamento. E nem nosso pecado. E nosso pecado. Porque, deixa eu tentar explicar isso para você. Uma mulher vai e bate no marido e fala assim, é o meu jeito. Opa, não existe. Eu tenho personalidade muito forte. Eu não posso usar da minha personalidade para e mudar agredir alguém e falar, não pode ser alguma. Caráter se muda, a personalidade não. Então, isso faz Pedro, parte. né, é um exemplo disso. Pedro é um exemplo disso. Lá em casa, hoje eu recebi uma mensagem da minha filha do meio. Papai, estou com saudade de você. Aí manda aqui um monte de mensagem. Minha filha, tem um dia que eu não gosto de casa. Não, papai, cadê você? Você não me atendeu. Aí a outra pequenininha manda o áudio. Papai, Emily, pai, tô com saudade de você também. Aí eu ouvindo ela no fundo falando para a Johanna. Johanna, fala pro meu pai que eu tô com saudade dele também e tal. Aí já tem minha outra filha, Sofia, mais velha. Seca. Aí eu liguei para elas, falei com as duas. Ô, papai. Aí a Carla, minha esposa, falando, amor, ontem a gente foi orar por você. Na hora que eu fui orar por você, elas choraram. Aí, brincando, papai, você vai chegar amanhã pro almoço? Vai chegar amanhã pro almoço, vovô? Aí, cadê a Sofia? Aí a Sofia chega. E aí, pai, beleza? Aí a mãe do outro lado, fala benção pro seu pai. Benção, pai. Como é que o senhor tá? Tudo jóia? Pai, no meu aniversário tá chegando. O aniversário é daqui 3 dias. E eu quero um buquê de flores, tá bom, pai? O recado é reto direto. Então, cada um dos filhos é diferente. Aí a gente tem dificuldade, mas ele é pastor. Não. Assim, na minha liderança, eu falo muito isso com os irmãos que trabalham comigo. E eles sabem muito bem disso. Que se ele for daqueles caras mimizentos demais, frouxos, ele não vai conseguir andar comigo. E Deus me deu o privilégio de conviver com caras duros. O bispo Alaona é um cara durão. Convivi com ele. A liderança dele, o jeito dele. O meu pai é um cara durão. Meu pai me acordava na minha adolescência e pegava inchada uma para mim, para o meu irmão, e falava assim, vai tirar tarefa. Tem gente que fala tirar tarefa, a turma hoje nem sabe o que é. Tirar tarefa era capinar alguns metros. Ele era assim, meu pai durão. Eu lembro que uma vez a gente estava trabalhando na igreja, e eu cortei o meu tendão, e meu pai falou comigo assim, foi nada, Nossa. segue o jogo, foi nada. É criação dele. Sim. Hoje as minhas filhas, aí eu tenho só menina, caem e eu já fico desesperado. É que muda demais. Então, assim, os nossos líderes, eles não são perfeitos, mas o que há de imperfeito neles não é moral. É isso que me chateia com algumas pessoas da minha geração, entendeu? Que ataca esses homens, fala algumas coisas ao respeito deles, eu não vou generalizar, eu estou dizendo de grupos que a gente vê em alguns lugares, acontece. Que não é nada moral. Exatamente. Aí é o jeito dele, é a maneira dele falar. Falou isso, me ofendeu. É o jeito dele expor algumas coisas. Então, cada um Não tem um nível de liderança. Linha teológica. Justamente. Não, às vezes o próprio jeito da pessoa de falar assim, a outra já se sente ofendida. Então, leva pro coração. Essa diferença de geração que eu acho que é o que mais influencia hoje. Justamente. Eu parei com uma pessoa algum tempo atrás e essa pessoa começou a falar, assim, desvinculou da nossa igreja já há um tempo. Falou um monte. Aí eu compreendi que a igreja, em determinados momentos, deixou a desejar. Isso faz parte. Eu disse isso aqui ontem, que a igreja, ela precisa da instituição, mas ela não é instituição. Sim.
A igreja precisa de organização, mas ela não é a organização ou uma organização. A igreja é um organismo vivo. Então, nos bastidores, em algum momento, a igreja primitiva teve esse problema na divisão de alimentos das viúvas. A Bíblia deixa muito claro sobre isso. Entendeu? Então, uma vez eu ministrei uma série na nossa igreja só pontuando problemas que a igreja primitiva teve. A igreja de Coríntios, ela teve tanto problema que, segundo os historiadores, Paulo escreveu uma terceira carta para a igreja de Coríntios e que não está no cânon bíblico. E teve, não sei se foi Policarpo ou um dos filhos espirituais de apóstolo Paulo, que também escreveu uma carta para a igreja de Coríntios de tanto problema que aquela igreja dava. A igreja primitiva ela teve muitos problemas. Sim. Teve igrejas assim, excepcionais, mas teve outras igrejas que deu problema. A gente acha que todas as igrejas foram excelentes. A igreja de Antioquia, uma igreja poderosa, mas teve muitas pessoas na igreja primitiva que deu dor de cabeça. Com certeza. Eu falo assim, não quero problema. Rapaz, qualquer igreja que você for vai ter problema. Por que, pastor? Eu falo a mesma coisa. Porque tem gente lá. Exatamente. O problema da igreja é gente. Hoje a desculpa quando as pessoas vão sair da igreja, tem muito problema ali, tem isso que... Eu falei, gente, se for sair daqui para ir para outra, lá tem problema talvez pior do que aqui. Exatamente. Então, se a gente for olhar problema, hoje a gente não para em lugar nenhum. Isso é a coisa mais séria que tem hoje. E assim, para mim finalizar a história dos nossos líderes, a maneira como eles, espero que vocês entendam, faziam igreja lá atrás, é um pouco diferente de hoje. Com certeza. Eu acho até que eles estão fazendo por onde em compreender, boa parte deles, obviamente não são todos, tem procurado entender como é ser igreja no século XXI. Com certeza. Entendeu? Graças a Deus que a mente deles, na grande maioria, é muito aberta, né? A gente vê a dificuldade até de algumas igrejas co-irmãs de tentar mudar um pouco aquela questão mais fechada, tudo a dificuldade que as pessoas enfrentam hoje. Agora, de todos esses homens que eu tenho falado com vocês, todos eles, o que mais me impactou na vida deles é a moral deles. Exatamente. Convivendo com eles, andando com eles, talvez a gente tenha aquela crítica construtiva. Ele podia pegar mais leve nisso, podia pegar mais leve naquilo. Eu já tomei umas duras aí. Já cheguei em casa, eu tive uma situação que eu cheguei em casa e falei pra cá na cara, o que foi? Eu tomei uma dura, cara, mas eu acho que não precisava. Depois eu falei, ok, quem sou eu pra achar? Faz parte, entendeu? Só que não é nada moral. Sim. Você tá entendendo? Não é nada moral. Então, como não é moral, cara, eu vou ficar criticando isso, aquilo não é moral. Exatamente. Então, bora, vamos construir para o reino, construir para a eternidade, como eu falei ontem. Teve uma vez que, inclusive, né, eu particularmente amo muito estar com os pioneiros, né, porque eu vejo isso como um verdadeiro privilégio, que como o senhor falou, né, o que eles viveram, o que eles carregam até hoje é uma coisa sobrenatural, de fato. E teve uma vez que eu estava com o bispo Wilson e com o meu avô, né, nosso apóstolo, e eu perguntei para eles, como que era na época onde eles começaram o ministério juntos, eles chegaram a morar juntos com outros pastores, né, e a maioria deles começou o ministério sendo pastores solteiros, né, e aí eu perguntei pra eles como que era, se era difícil resistir à tentação. Como que era a resenha dessa como que era a resenha deles. E tinha, tá? Eu sei que tinha, que eles falaram. Mas resenha boa, né? Claro. E aí eu perguntei como que era, se tinha muita tentação, porque cá entre nós, né? Eles eram muito bonitos, né? Meu avô, assim, era um galã, à parte, né? Bispo Wilson. Bispo Wilson. Nossa, pai, eu fiquei sabendo que arrasava os corações. Mas, então, eu perguntei como que era. Então, tanto o Bispo Wilson quanto o meu avô falou pra mim que, pra eles, era como se nem fosse uma tentação, porque eles não tinham nem tempo de focar naquilo. Porque eles focados na missão, exatamente, né? Eles eram tão focados no propósito maior deles, na paixão que eles carregavam por Deus, pelo ministério, por Jesus, e uns aos outros fortalecia eles, sabe? Eles se fortaleciam uns aos outros, né? Porque moravam juntos ali, iam jejuar juntos, iam pro monte juntos. E aí eu até lembro, né, de quando Paulo fala com Timóteo, suporte comigo sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então é o que o senhor falou, esse suporte que eles carregavam em aguentar as lutas, as prisões, né, só meu avô foi preso 3 vezes, outros pastores nossos, pioneiros foram também. Essa bagagem, essa casca grossa que eu vejo que, incluindo a nossa geração, a gente não tem. Porque a gente só ouve falar. Hoje em dia, o evangelho, assim, não sofre mais perseguição de prisão física
Tem outras áreas, sim, mas não é exatamente como eles viveram, né? Então, existe muito isso. Mas uma das coisas que eu perguntei para eles que me marcou muito foi quando eu perguntei por que nossa geração não vive o sobrenatural tão forte como eles viveram naquela época. E eles me falaram que é porque, literalmente, a gente não busca como eles buscavam. Eles até responderam assim um pouco rindo, porque é uma resposta até um pouco óbvia, né? Porque a receita é a mesma, né? Não mudou. É o jejum, a oração, a palavra de Deus. E o Senhor pregou ontem aqui sobre as distrações, né? E eu queria que o Senhor falasse um pouquinho pra gente como que o Senhor vê como que essas distrações matam tanto a vida espiritual, o chamado dos jovens de hoje em dia. Quem se distrai com o proibido acaba perdendo o prometido, né? Foi o É. que falado ontem. É assim, narrativas. E eles falaram o porquê que nós não andamos no sobrenatural e no nível que eles andaram. É porque nós acreditamos em algumas narrativas que não precisa sacrificar tanto como eles sacrificaram. Na realidade, eu penso muito sobre isso. Sacrifício libera poder. O cara que quer ser médico, ele tem que sacrificar alguns anos da vida dele e dedicar aos estudos. Aí o pessoal olha para o cara que é médico, caramba, o cara é próspero, tem uma mansão, um carrão, viagem para o exterior, é isso e aquilo outro, mas você não sabe o quanto que ele sacrificou. Aí as narrativas que nós ouvimos hoje é o seguinte, não é para tanto, não precisa disso. Eu já ouvi isso assim, de gente do convívio de igreja. Para que se sacrificar? Jesus já morreu na cruz por nós. Já pagou o preço. Já pagou o preço. E Paulo? E Pedro? E todos os apóstolos, a não ser apóstolo João, foi o único que não morreu como mártir. Todos eles deram a vida deles por causa da missão e o propósito que o Senhor tinha confiado a eles. Então, assim, eu tenho muito isso claro na minha mente. Sacrifício libera poder. Quanto mais nível de entrega você tiver, maior vai ser o nível de unção derramado sobre a sua vida. Eu tive semana passada com o missionário Paulo Canuto e ele falava sobre isso. Ele começa a orar 4 horas da manhã, melhor, ele começa a ler a Bíblia 4 horas da manhã. E ele disse que ele lê a Bíblia até 6 e pouca da manhã, 7 e pouca da manhã, depois ele vai para um período de oração. Aí a gente chega na convenção, vê aquele homem ungido, naquele nível do sobrenatural, e a gente não entende o que ele faz nos bastidores. Então o sacrifício libera poder. E eu, disciplina gera temor. Eu falo muito isso na igreja que eu sou pastor, falo isso com as minhas filhas, falo com a minha esposa, amor, disciplina gera temor. E eu entendo que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na nossa geração. Mas eu compreendo que para nos alinharmos aquilo, tudo que o Senhor tem para nós, Ele vai gerar situações que vai nos disciplinar. Porque por que um filho ele obedece rapidamente um pai mais do que outros filhos? Disciplina. Quando o filho é disciplinado, o pai faz assim, filho, faz isso. Aí ele responde rapidamente, porque ele foi um menino disciplinado, um filho disciplinado. Mas o filho que não foi disciplinado, o pai fala assim, filho, faz aquilo. Olha, agora não, pai, não vou. Não quero. Não estou afim. A gente percebe rapidamente que o que faltou ali foi disciplina. Disciplina gera temor e temor gera resultado. Eu creio que a nossa geração ela não passou pelos momentos que o Senhor permitiu que esses homens passassem no nível de disciplina. Quando o apóstolo Jair foi preso, Deus tem um propósito para isso. Ali ele estava na dependência completa de Deus. O meu pai, ele conta as histórias dele da refeição dele ser banana e água. Por meses, banana e água. O primeiro batismo lá em Perdões foi 40 pessoas. O primeiro batismo dele, 40 pessoas. Mas e aí, pai, como é que foi no início? Era só banana e água. Banana e água, banana e água. Entendeu? Hoje o pessoal quer fazer jejum tirando refrigerante. Isso não é jejum, isso é propósito. Verdade. Irmão, você fez jejum? Fiz, pastor. Cortei que legal. rede social. Cortei. Não, rede social não corta, não. Não dói mais, né? Dói. Aí eu cortei a Coca-Cola. Tá. Mas e a Antártica? Cortou? Não, aí também não. Aí é demais. A Fantaúva não. Então, assim, É só parcial. Então eu percebo assim, eu olho com muita expectativa o que está por vir. Amém. Nós estamos vivendo o início das dores, o princípio das dores. Sim. Eu creio que Deus vai usar isso para purificar a igreja. E ao longo da história dos avivamentos, a gente sabe que o que
vinha antes desses grandes avivamentos era justamente perseguições, lutas, dificuldades, censura. Mas eu olho com grande expectativa, porque quando isso começar a acontecer, aí vão ficar aqueles que eram para ficar. Na pandemia, por exemplo, a gente perdeu algumas pessoas, no Brasil todo. Pessoas que eram reféns da estrutura física. Mas aqueles que de fato eram discípulos, e aqueles que ainda estavam, assim, de certa forma, frios, mas entenderam que era um momento crucial da história, eles se firmaram no Senhor. Então a disciplina gera temor, e o temor gera resultado. E eu creio que quando a nossa geração entrar para esse nível de disciplina, não são todos que vão ficar. Mas aqueles que vão fazer a diferença vão ficar, vão entender esse momento de tratamento da parte de Deus, e eles vão dar uma resposta positiva em nome de Jesus. Eu fico impressionado hoje quando a gente vai ver o apóstolo ministrando. Sempre que ele começa a falar de almas, ele começa a chorar, ele começa a se derreter. Ele, praticamente 60 anos de ministério, praticamente, vivendo tudo que ele já viveu, poderia hoje estar conformado da forma que está, e ainda assim, quando começa a falar de alma, começa a chorar, a voz embarga, independente de onde ele está, se ele está sentado aqui conversando ou se ele está em cima do altar, a atitude é a mesma, começa a se derramar em lágrimas. E isso a gente vê que na nossa geração tem diminuído, né? As pessoas não estão se importando com as almas. Hoje é mais fácil se importar com a mídia, o que vai gerar de engajamento nas redes sociais, o que vai trazer de fama, o que vai trazer de palco, palanque, do que se preocupar propriamente com as almas. Como que... Quero até te cortar aí. Isso tem acontecido, né? E isso queima até a minha classe. Queima a classe pastoral. Pastores preocupados em perder seguidores. Rapaz, não entrega carteirinha de pastor. Larga a batina. Brincando que eu jamais amaciante de ego do que... Meu Jesus amado, eu estava falando com o irmão agora essa semana. Ele me mandou um vídeo de uma situação assim. Pastores preocupados porque perdeu seguidores, ou alguém não deu like, querem ser populares. Esse é um dos problemas sérios, entendeu? Porque os profetas, te cortei porque eu acho isso muito importante, a gente conversar sobre isso e falar sobre isso. Na verdade, assim, só para complementar, para aproveitar a resposta, o que seria, na sua visão, o que pode ter gerado isso na geração hoje? E o que poderia ser feito para essa geração despertar novamente o amor pelas almas que os nossos pioneiros tiveram, que os passados tiveram? Para me trazer desde lá de trás. Os profetas, eles entendiam que eles não eram maior do que a mensagem que eles tinham de carregar. E eles não tinham problema em morrer. Eles entregavam a mensagem. A mensagem era maior do que o sentimento deles, do que as dores que eles passavam. E diz de passagem, muitos deles sofreram muito, porque o Senhor queria que eles vivessem, sentissem na pele o que eles estavam carregando. Então a missão era maior do que a vida, a mensagem era maior do que a vida deles. E hoje o que eu percebo é essa preocupação de aceitação, porque é narrativa do politicamente correto. As pessoas hoje colocam nas redes sociais assim, vamos lá, Ilquias Bruno Vieira... Coloco lá para editar meu perfil. Ilquias Bruno Vieira, cristão, mora em Perdões. Tem medo de falar que é evangélico. Não, coloca cristão porque é muito mais fácil, a aceitação é muito maior. Não sei se vocês viram agora nos Estados Unidos, um rapazinho na formatura dele, ele foi falar de Jesus e eles não deram o diploma para ele porque ele falou de Jesus. Ele glorificou a Jesus. Uau. Na formatura dele, nos Estados Unidos da América. Então, a narrativa atual é o seguinte: você toma cuidado com o que você fala, porque você pode ofender alguém. Você toma cuidado com o que você fala, porque você pode responder por um processo. Você toma cuidado com o que você fala, porque alguém pode te cancelar. Homens de Deus não têm medo de ser cancelados. O único temor que eles têm é ser cancelado por Deus. Sim. O meu temor é ser cancelado por Deus. Homens de Deus não têm medo de perder seguidores, de não ter like nos seus vídeos. Não existe isso. Homens genuínos de Deus, não. Mas as narrativas hoje, na nossa geração, é o politicamente correto. Você vê isso até na nossa cultura muito claro, principalmente de alguns anos para cá, por causa do discurso da política. Entendeu? Muita gente quer evitar, porque vai ter certos problemas. Eu não falo necessariamente discutir sobre política,
Nós não podemos abrir mão do que nós acreditamos, Os princípios entendeu? que estão Os por trás. Né? princípios e valores que nós temos como igreja. Eu costumo dizer que não é nem direita nem esquerda. Hoje é o que nós carregamos. O princípio que vai carregar ali, que é o que nós apoiamos. Justamente. Mas tem gente que negocia isso para... Opa, não vou falar não, porque pode gerar um problema, um rompimento, um cancelamento. Então, assim, minha geração, ela, infelizmente, não generalizando, obviamente, mas ela fica um pouco, assim, fragilizada quando ela não entende que nós estamos no meio de uma guerra. Uma guerra, e a gente tem que ir para cima. Porque se a gente não for para cima, o pessoal aí vai nos engolir. Eu li um livro do Dag Mills, que agora eu não lembro qual, não sei se foi a Mega Igreja, ou Transforma o Seu Ministério Pastoral, e ele contava a história do início do ministério dele, que ele estava na universidade, lá em Gana, e no pátio da universidade tinha um grupo dos gays, LGBTQIA+, tinha um grupo dos satanistas, tinha um grupo dos ateístas, tinha um grupo das feministas, todo mundo estava em grupos no pátio da universidade. Tinha um grupo dos ocultistas, e o senhor perguntou para ele, e você? Você está se posicionando? Existem outros como você aqui, mas está todo mundo amedrontado, todo mundo escondido. E ele sentiu aquela pancada no peito e ele falou assim, não, vou mudar isso aqui. E ele então começou a fazer orações pelas madrugadas no pátio da universidade, onde ele morava e convivia com o pessoal. E ele começou a orar de madrugada, e nessas orações um dia o senhor falou assim para ele, começa a fazer apelos. Aí ele pregava 4, 5 horas da manhã, e ele falava alto, os prédios ao redor, e ele dizia assim, aqueles que aceitarem Jesus, liga a luz na frente do seu quarto que eu irei aí orar por você. Maravilhoso, cara. A igreja Capela do Farol, acho que é isso mesmo que chama a igreja dele, do Dag Mills. Ela surgiu dessa maneira no mundo. Ele começou a pregar num pátio da universidade, pelas madrugadas, orando, começou a fazer apelo. As pessoas com depressão, com problemas sérios, ele começou a orar, houve libertação, transformação, cura. E a igreja dele surgiu dentro do pátio de uma universidade, que ele foi desafiado pelo Espírito Santo. Todos estão defendendo suas bandeiras, sua filosofia e a sua crença. E você está aí com medo, amedrontado. Então a nossa geração, ela tem, não generalizando, tem um pouquinho disso. Entendeu? Amedrontados, chega na faculdade, tem medo de falar, contrariar professores. Eu já tive problema com professor na faculdade. Tive problemas com amigos por causa do meu posicionamento. E bora para cima. Bora para cima. Revestir de autoridade, armadura celestial e viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Uma coisa que eu acho muito interessante também que o Matheus citou aqui, sobre como que o meu avô, né, tem muita, o nosso apóstolo, tem muita sensibilidade quando se trata desse assunto de almas. E uma coisa eu acho que puxa a outra também, como a gente levantou a pergunta aqui, né? Como que gerar na nova geração esse mesmo amor, né? Essa mesma sensibilidade. E assim, na minha opinião, né? Se puder falar também, eu acredito que, igual Paulo fala com Timóteo, que lembra das suas lágrimas e também, mas mais pra frente ele diz, né? Recordo-me da sua fé não fingida, né? E primeiro habitou em sua avó Lode, sua mãe Eunice, e depois em 1 Coríntios também diz, né, que por mais que a gente tenha 10 mil tutores, nós não temos muitos pais, né? E eu acho que hoje, na nossa geração, principalmente, é o que mais acontece, porque na internet a gente tem muitos tutores. Tem ali influencers, pastores que estão ali, na verdade, parece que só pastoreiam o rebanho virtual, na verdade, né? E são muitas vozes que a gente ouve. Você falou tudo, vozes? Muitas vozes, muitos direcionamentos. E eu já vi amigos meus, por exemplo, saírem de suas igrejas porque ouviam demais pastores na internet e começaram a discordar com seus pastores locais. Não é uma questão que você tem que concordar com tudo, mas é a questão de que você não consegue mais reconhecer a voz do seu pastor, né? E então, eu acho que o que o Senhor recebeu esse é o segredo que a nossa geração precisa, a paternidade do discipulado, né? E não só pessoas que vão ser os seus tutores, mas que vão ser seus pais. Porque eu digo que assim, né? No meu caso, assim como de outros, o meu avô, a minha mãe, são os meus discipuladores. Então, aquilo que queima no coração do meu avô, da minha mãe, passou a queimar no meu quando eu comecei a andar com eles e querer
ser discipulada por eles, né? Então eu acredito que pra gente também viver esse amor que eles carregavam, que foi forjado neles através da luta, através de prisões, através do que Deus permite eles viverem, é só mesmo estando com eles e sendo discipulado por eles, né? Porque a gente não vai viver exatamente o que eles viveram para poder gerar o amor no nível que Deus gerou neles. Mas eu acredito que o discipulado, que o sentar à mesa, assim, receber da fonte mesmo, no dia a dia, no partir do pão, é o que muitas vezes pode gerar em nós o que eles estão carregando desde muitos anos e com a chama acesa até hoje, né? O maior desafio é o discipulado. O ID, É o que o senhor falou também, né? Ontem. Ontem falei. O ID, a gente está Isso até aí. indo. Mas o discipulado é dor. Sim. É sacrifício, é renúncia. E de ambas as partes. Tanto da geração dos nossos líderes, como também da disponibilidade e vontade da gente viver isso. De querer viver isso. Só que o Senhor ele faz um convite e ele não exige uma obrigatoriedade. Ele diz, aquele que quiser. Interessante que na Bíblia a gente encontra algumas coisas interessantes. Em Isaías, a palavra de Deus diz assim, se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se quiser. Então, se quiser. Sim. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, aí ele entra no nível discipulado, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Você não é obrigado, mas você topou, então começa o discipulado, é assim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, que eu chamo... Sua mão na arada não olha para trás. Eu falo que é os 3 pregos da caminhada cristã, né? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, e perder a sua vida. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Então, justamente no decorrer desse texto. Então, é um trabalho em conjunto. Sim. Tanto dos nossos líderes, como da gente também que está chegando. Exatamente. Querer. E a gente tem uma outra geração chegando atrás. Eu pergunto para as pessoas assim, você acha que o meu pai foi um cara bom discipulador? Pergunto para as pessoas. Não sei, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, vamos lá. Talvez o meu maior herói seja meu pai. E eu estou reproduzindo justamente aquilo que ele me treinou para viver e fazer. E não só eu, na minha casa são 3 pastores e a minha irmã está casada com um discípulo meu que está em teste para pastor. Eu acho que ele foi um homem de Deus. E o que ele carregou, eu convivendo com meu pai, debaixo do meu mesmo teto, impactou tanto a minha vida que eu poderia fazer outras coisas, mas eu estou no ministério. E eu amo a Jesus, amo o ministério, amo a família de Deus e quero dar uma resposta àquilo pelo qual eu nasci. E o meu pai soube passar isso a mim. Então, e ele faz parte de uma geração que está passando. Mas ele conseguiu plantar esse legado. Você estava em Santos, eu preguei sobre isso. Que a herança nunca será maior do que o legado. Exatamente. A herança nunca será maior do que o legado. E os nossos pais, boa parte deles estavam preocupados com isso. É verdade que outros não. Mas nós, sem dar desculpas, precisamos entender que uma geração depois da gente está chegando e a herança nunca será maior do que o legado. Precisamos deixar para eles um legado. Davi, a palavra de Deus diz que Davi queria construir um templo para Deus, mas ele não pôde porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Mas está lá no texto que ele cooperou. Quando Salomão foi construir o templo, Davi já tinha mandado trazer cedro do Líbano, já tinha capitalizado recursos para construir esse templo. Então talvez nós não vamos viver tudo aquilo que sonhávamos, mas podemos cooperar para a próxima geração construir aquilo que O caminho já está desbravado para a Com próxima certeza. geração. Hoje está muito mais fácil. Muito mais fácil. É verdade. E hoje eu olho assim, aquilo que a gente estava falando. Hoje o status para muita gente vale mais do que o caráter, vale mais que tudo. Até mesmo a gente vê pessoas que vivem mais a boca para fora do que de propriamente, assim, vamos dizer, de personalidade e de caráter forjado mesmo. Até eu estava há um tempo lendo um livro do pastor Luciano Subirá, onde ele fala sobre o canto do galo na vida de Pedro. O canto do galo, na verdade, ele serviu como um despertador para Pedro, para acordar ele para a realidade. Aí, ó, você está no lugar errado.
Porque quando ele começa a citar ali, ele começava a mostrar as situações dos discípulos. A Bíblia diz que Tiago e João andando com Jesus, a preocupação deles era assim, quando você chegar no céu, deixa um ficar à sua direita e outro à sua esquerda. A preocupação deles era essa. Quando Jesus levantou para falar com Pedro, ele sempre se levantava. Não vai acontecer isso. Não vou deixar ninguém te tocar. Não vou deixar ninguém fazer isso. No Getsemane ele foi e cortou a orelha do soldado. Só que na hora mesmo dele mostrar, na hora da atitude, dele mostrar quem de fato ele era, que de fato ele estava ali, não, o que eu falei, eu estou aqui para honrar, eu sou seguidor, não importa as consequências, ele amedrontou. Foi aonde o galo, teve o canto do galo e despertou isso dentro dele. Tanto que depois, quando Jesus encontrou, ele disse que estava nu, pulou na água, e Jesus teve aquele confronto com ele que o senhor até falou ontem aqui. Essa situação a gente vê muito na geração de hoje. A gente costuma ver uma geração que fala muito e na hora de agir não age nada. Justamente o que a gente falou um pouco tempo atrás. Fala muito para criar engajamento e criar mídia. Mas na hora da prática mesmo de colocar fé em ação, de agir, de assumir um compromisso, de assumir algo mais sério para a alavancagem do reino, corre fora. Dentre essa situação hoje, como que a gente pode... O caminho que a gente teria para começar a de fato tirar essas coisas de cena e colocar mais pessoas que têm a vontade de desbravar o campo, de ganhar as almas, de crescer o reino de fato e não crescer a imagem pessoal própria. Não se preocupar com a imagem em si, mas com o reino. Independente do que possa acontecer com a imagem, perda de popularidade, perda de coisas. O reino dos céus é apesar de nós. Deus nos dá a oportunidade de viver para a glória dele. Mas se eu e você não aproveitarmos esse privilégio e essa oportunidade, outros vão fazer acontecer. Eu digo que é uma oportunidade profética que Deus nos dá. Mas não vai deixar de acontecer aquilo que o Senhor estabeleceu. Ponto. É a oportunidade que Ele nos dá. Sobre a situação de Pedro, o texto fala que Pedro acompanhava Jesus de longe. E a gente tem uma geração que acompanha Jesus de longe. Porque o ambiente que cerca Jesus é um ambiente doloroso. Está lá no texto também que enquanto Jesus estava sendo acusado, enquanto Jesus estava sendo martirizado, Pedro estava do outro lado da parede, procurando um lugar para se aquecer. Interessante isso, né? Jesus estava sofrendo a morte que Pedro merecia, mas Pedro estava procurando um lugar para se aquecer e seguir Jesus de longe. Então, isso é um pouco da característica da nossa geração. Eu sempre digo, não generalizando, que não são todos, sim, mas procurando um ambiente confortável e que só quer seguir Jesus de longe, porque seguir Jesus de perto significa sofrer, significa chorar, significa passar pela morte, entendeu? Então assim, eu tenho ministrado na nossa igreja, eu tenho falado muito sobre isso. Irmãos, eu quero treiná-los para aquilo que provavelmente vocês vão viver nos próximos anos. O que seria anos de desafio de quem de fato é discípulo de Jesus. Porque nós não vamos negociar princípios e valores. Só que a narrativa, a cultura atual vai nos amordaçar, censurar, vir com tudo para cima, até que nós venhamos abrir mão. Olha só, coisas assim, surreal está acontecendo hoje. Discursos que existem hoje que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era absurdo se ouvir. Hoje a gente está ok, está aceitando, está de boa, tranquilo. Então, os próximos anos vão ser mais desafiadores ainda. A gente precisa preparar a nossa geração, a igreja, para lidar com essa situação e permanecer firme. A Bíblia fala que Jesus disse para os seus discípulos, quando vocês foram no deserto, vocês foram atrás de quem? Procurar quem? Um homem levado pelo vento? Essa expressão sinaliza o que o senhor estava querendo dizer. Não estava atrás de um homem que a doutrina vai para cá, ele vai para o outro lado, ele vai. Não é tomado por ventos doutrinários. Não, é um homem de perseverança. João Batista era um homem de perseverança, firmado, consolidado.
E a nossa geração vai precisar viver isso. Eu não estou falando de doutrinas ou melhor, doutrinas não bíblicas, porque tem muita coisa que surge hoje que a gente percebe que não é não bíblica. Mas doutrinas não essenciais, a gente pode discordar. Entendeu? Isso não é doutrina essencial, irmão. Eu acho que não pode tirar a barba. Eu já passei por isso. O cara uma vez falou, eu queria te levar na minha igreja para você pregar. Ok, pastor, vou com o maior prazer. Mas você poderia tirar a barba para pregar na minha igreja? Porque lá não pode pregar com barba. Aí eu falei, por que, irmão, não posso pregar com barba? Não, porque é a doutrina da nossa igreja. É a regra da nossa igreja, não é a doutrina bíblica, é a regra, mas tudo bem. Não quero nem discordar desses irmãos, porque se você está numa comunidade de fé que ela pede isso, você tem que andar seguindo aquilo. Aí eu perguntei ele, com base em que vocês usam isso? Porque José, quando ele apareceu diante de Faraó, ele tirou a barba. Aí eu fui e brinquei com esse irmão. Mas Faraó não é meu Deus. Quem é Faraó? Eu não sirvo a Faraó. Mas assim, isso é uma doutrina essencial? Não. Isso não é uma doutrina essencial. Nós podemos discordar, podemos andar em vias paralelas, entendeu? Agora, quando for algo que de fato fere a palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar. Sim. E a gente tem que ir para cima. E hoje o pessoal está, infelizmente, relativizando muitas coisas. E quando a gente olha para o Evangelho, você não vê Jesus relativizando as coisas. E a igreja quer relativizar. Relativizar e terceirizar. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nós queremos arrumar um argumento gourmet, polido para as pessoas, entendeu? Porque todas as religiões levam até a Deus. Mentira. Só Jesus leva. Só Jesus. E eu não estou falando nem religião, porque a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E isso é caridade. Caridade não leva ninguém para o céu. Entendeu? Sim. Mas a igreja hoje, eu não estou dizendo para você pregar isso numa ênfase de guerra, mas não podemos deixar de falar aquilo que nós acreditamos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu estou só usando esse assunto para ficar claro para você. A mulher samaritana perguntou para Jesus, de onde vem a salvação? Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Não vem do budismo, não vem do islamismo, não vem de outra nação, vem dos judeus. Quem que vem dos judeus? Jesus. E a gente hoje, não, eu te respeito. Ok, tem que respeitar mesmo. Mas até o ponto de não falar a verdade. Não. Entendeu? Então eu percebo que são narrativas que acontecem hoje, que vai nos paralisando, que vai nos impedindo de fazer aquilo que nós precisamos fazer. E Deus é proposital em tudo. Nós nascemos nesse tempo, nessa geração, nessa nação, para vivermos para a glória de Deus, e Ele vai nos revestir de autoridade. Amém. Eu, querendo ou não querendo, vai acontecer. Apesar de mim, de você, vai acontecer. Nós temos o privilégio de fazermos parte desse projeto. Agora, se a gente não quiser, Deus levantou nós. É assim que Ele sempre fez, é assim que Ele faz. Inclusive, uma frase de Spurgeon que faz muito sentido com isso que o senhor falou, é que o evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa defendê-lo, é só soltar. Só soltar. Porque ele é poderoso para tudo. A verdade, só prega. Só prega. Exatamente, só prega. Deixa ficar ofendido. Se for inventar roda, não precisa nada. O evangelho é simples, hein? Isso aí. Só e pregar. muito menos fazer como Pedro fez, né? Que quando foi tentar defender Jesus, acabou ferindo o soldado, Jesus foi lá e o curou. Né? Então isso é uma lição pra gente. A defesa do evangelho é diferente de você realmente apresentá-lo. Porque às vezes a gente quer deixar o nosso eu falar mais alto, né? Brigar com quem tá brigando com a gente. Infelizmente tem muito isso no Brasil, né? Tem, o pessoal demais, tá muito por coisas não essenciais. Exatamente. Na internet, então. Coisas não essenciais, ok. A gente pode discordar. Aqui eu torço pro Cruzeiro, você torce pra quem? Eu sou botafoguense. Botafoguense, você. Flamengo, mas só isso. Flamengo, o pessoal aqui nos bastidores. Flamengo, aí, tá vendo? O Flamengo tá ganhando por enquanto. Cara, mas nós não vamos deixar de ser companheiros, irmãos em Cristo por causa disso. Aí quando chega sobre doutrinas bíblicas, eu não estou falando aquelas que não são essenciais, que são antibíblicas, ou heresia. Mas as que não são essenciais. E tem um lema na teologia que fala assim, nós não podemos ir além daquilo que a Bíblia fala. Se a Bíblia silenciou aqui, por que eu quero falar? É verdade. A Bíblia fez silêncio? Ok. Eu também farei silêncio.
A gente quer entrar com uma discussão. A gente gosta, né? E quando vai por esse nível de, tipo assim, nós somos os únicos detentores da verdade. Virou heresia, virou seita. Entendeu? Só meu barquinho que salva. Só o meu povinho que vai ser salvo. É seita, meu irmão. Isso aí já é heresia, já era. Infelizmente a nossa geração tem essas coisinhas, né? Sim, verdade. Infelizmente. Mas a Casa da Bênção acredita nos dons do Espírito Santo. São continuistas. É uma doutrina nova no Brasil, o sensacionismo. Que está crescendo muito no Brasil. Aí, modinha. E o diabo usa tal da ferramenta modinha. É verdade. Entendeu? Aí, não, eu passo por isso. Eu sou sensacionista. Ok, irmão, você pode ser o que você quiser. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Você é sensacionista? Não vai te acompanhar, mas vai me acompanhar. Beleza. Não, mas eu não creio, então continua não crendo, cara. Deixa eu crer. Não vai ter milagre. Mas tem gente que fica revoltado. Gente, Tal. Ele não tem Deus porque ele é continuista. Ou, ao contrário, ele não tem Deus porque ele é sensacionista. Isso não é critério de salvação. Sim. Então entra nos embates que é bobo. Na realidade, isso é para nos distrair. Nos distrair. E eu não vou distrair com isso, nós não devemos distrair com isso. A gente tem que ir para cima. Agora, eu sou um caça falso profeta. Falso profeta me deixa louco, me deixa maluco. Eu vou para cima. Vou para cima. Tá E olha certo. que eu creio demais em profecia, tá, gente? Demais, demais, demais. Tenho amigos, o missionário Moisés é profeta, amigo de dentro de casa. Eu converso muito isso abertamente com ele. A gente estava com o missionário Paulo Canuto agora, eu fiz um monte de perguntas para ele. Eu perguntei, missionário, o Tocha e o Fogo tá aqui? Eu falei, tá, irmão, aonde eu vou eles vão também. Aí ele falando que quando ele, lá em Brasília, na convenção, que o anjo chegou perto dele, ele falou pro anjo, vocês precisam trabalhar. E os anjos começaram a trabalhar para mudar ambientes e tal. Meu Deus, Eu creio muito nisso, né? Nesse sobrenatural, na profecia. Só que a Bíblia diz que nesses últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, tem um pastor no Brasil que ele fala isso, né? Que os falsos profetas é o juízo de Deus para as falsas ovelhas. E eles estão tão presentes nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, nas redes sociais, e eles podem ser um perigo. Um perigo. Então, assim, eu sou continuista, mas sou um caça falso profeta. Vou para cima. Entendeu? O Martim Lutero ele tinha uma coisa muito interessante. Martim Lutero ele falou isso no período da Reforma Protestante. A não ser que a palavra de Deus me convença do contrário, eu não vou negar nada do que eu tenho escrito. Então, tudo que a gente vive no contexto de igreja tem que ir para a palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus confirma isso, né? É um milagre sobrenatural. O quê? Porque o diabo também pode fazer isso. A gente acha que não. Sim. Mas o diabo ele pode produzir alguma coisa que aparentemente é sobrenatural. Não é? Você lembra dos magos no Egito? Não é verdade? Entendeu? Ele pode produzir isso. Nós temos que, obviamente, combater o que é falso, entendeu? Combater o que é mentira, mas aqueles que pensam diferente de nós e não é uma doutrina essencial, a gente tem que abraçar, ficar junto. Irmão, discordo né? com você, mas a missão é maior do que isso. Lá no céu a gente se vê. Paulo teve uns BOzinhos também com Pedro. A maneira dos nossos pioneiros enxergarem a igreja é um pouco diferente dessa geração atual. Pensa colocar uma igreja com a estrutura dessa que a gente tem aqui há 40 anos atrás. Há 50 anos atrás. A nossa igreja nem podia usar calça, né? Não podia. Eu fiquei sabendo disso tem pouco tempo, eu sabendo. Eu lembrei agora do dia que meu pai pôs uma calça jeans. A primeira vez, cara, que eu vi meu pai de calça jeans. Meu pai ficou tão revoltado que ele voltou para casa correndo para trocar a calça dele. Os irmãos começavam a rir, ele estava bem fortinho. Estava parecendo meio que Gustavo Lima, né? Nossa. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro a vez, meu pai estava de bermuda na casa de uma tia dele, passou uma conhecida da tia, falou, meu sobrinho que é pastor. Ela virou e falou assim, pastor de bermuda? Nunca mais ele colocava bermuda nem para ir pra praia em lugar nenhum. Hoje já fica um pouco mais tranquilo, dependendo do ambiente, ele já fica tranquilo e tal. Mas antigamente era ferro, o pessoal era muito ferro e fogo. A maneira como eles faziam a igreja antes é diferente da de hoje. E isso não pode ser barreira para nos paralisar. Não foi, eles tiveram um jogo de cintura, de saber lidar, de agregar o que poderia agregar, desde que não saísse daquilo que
essencial, é importante, Não né? fere a Bíblia. Não ser vulgar e não ser uma coisa que fere o âmbito da santidade, Sim, com certeza. do coerente. Paulo diz, né, que tudo é lícito, mas em tudo lhe convém. Então tem que ter o equilíbrio, né? Mas bora pra cima. É isso aí. E aí eu acho que para a gente partir para o encerramento, É isso aí. ouvir um pouco sobre o projeto jovem Brasil? a nível Brasil, vamos dizer assim, nessa nova gestão, né? Como que é o projeto? O projeto é o seguinte, como nós estamos nesse período nosso de transição como igreja, nós precisamos, com uma certa urgência, levantarmos novos vocacionados no Brasil. Nós temos líderes nossos que já partiram para a eternidade, líderes queridos nossos que foram fundamentais para a igreja e que nós sofremos ainda hoje a perda deles. Mas assim, a vida continua, é só um até logo, mas a igreja ainda, a missão continua aí, a gente desenvolver, construir. Eu penso que nós precisamos pensar a igreja a curto, médio e longo prazo, que o apóstolo Jair, se o Senhor Jesus não voltar até lá, ele vai partir para a eternidade, meu pai vai para a eternidade. É uma verdade dura, Sim. mas é verdade. E aí? Que demora, como é que vai ficar a igreja? Como é que vai ficar a igreja? Vai parar? Porque eles partiram? O querido apóstolo Doriel de Oliveira, ele partiu, a igreja não parou. Precisa continuar. Mas para continuar, a gente precisa treinar esses novos líderes que estão chegando aí. E precisamos treinar. Então, o projeto ICB Jovem, de início, um bate-papo que eu tive com o apóstolo Jair, também com o bispo Alarone, nós levantarmos esses novos vocacionados no Brasil. Então, ter rede de jovens em todas as nossas igrejas no Brasil, todas as nossas igrejas, ter conferências regionais por superintendências e estaduais também. E, se Deus quiser, o ano que vem, nós teremos a nossa primeira conferência nacional. A gente tem um projeto, no almoço eu conversei com vocês, para a gente apresentar para o apóstolo. Se o apóstolo aprovar, está vindo muita coisa boa aí, Sim. se Deus quiser. E a gente está alinhando. Muitas igrejas nossas no Brasil não têm trabalho de jovens. Então nós vamos produzir essas ferramentas para a gente ter esses trabalhos de jovens. Tem pastores que sofrem com isso, mas a gente vai ajudar, vai correr atrás. O Estado, a superintendência vai dar esse suporte. Tem muito trabalho para fazer, mas a gente precisa fazer uma certa urgência, porque a igreja já está com 60 anos e a gente precisa levantar essa equipe, porque agora a bola está passando para a nossa mão. E a gente precisa. Sim. Né? É aquilo que eu disse no A início. realidade está cada vez mais presente. Justamente, o nosso sucesso, o nosso crescimento é o alívio deles. Eu vejo quando eu estou ministrando, meu pai fica feliz, satisfeito, alegre. O meu sucesso, o meu crescimento é o alívio deles. Então, a gente precisa crescer, estabelecer um trabalho de jovem por cidade, por região, por estado, na nação. E eu tenho certeza que o apóstolo, os bispos vão ficar felizes com essa notícia, porque vai ser um alívio para eles. A igreja, com muita dificuldade que eles tiveram de recursos e tantas outras dificuldades, eles chegaram aqui de 60 anos depois, milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. Agora é a hora nossa, que a gente tem tanto recurso, tantas ferramentas, desenvolver um trabalho legal para que daqui 60 anos, se Jesus não voltar até lá, a gente ter mais o dobro de igrejas que a gente tem hoje no Brasil, as milhares de igrejas aí nascendo no Brasil e no mundo. Agora é a nossa vez, agora é a hora da gente executar e fazer. Amém. Eu creio que nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, Amém. com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Com a mesma essência do início. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Não pode perder essa essência. Exatamente. Sim, com certeza. Pois é. Amém. Então, já encerrando, Só né, Camilo? uma última pergunta, vai, então. continua. O que o Wilkias de hoje diria para o Wilkias, vamos dizer, de 15 anos atrás? Essa é boa, hein? Rapaz, foi com 15 anos de idade, eu morava em Sete Lagoas. Morava em Sete Lagoas. Tem uma frase de uma canção dos Arraiz que eu acho linda, mas não está me vindo na memória agora. Esqueci uma frase que eu acho linda dos Arraiz, mas eu diria que viver para a glória de Deus é primordial e é o essencial. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria isso para o Wilkias. Wilkias, viver para a glória de Deus é o primordial e o essencial.
Eu tenho vivido isso. Se eu tivesse essa oportunidade, eu teria sofrido menos. Bati muita cabeça, fui rebelde em algum momento, por causa de vozes. Acabei ouvindo mais vozes malignas do que vozes proféticas em algum momento. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia, me resgatou. E eu diria para esse Ilquias com 15 anos, viver para a glória de Deus é o primordial e é o essencial. Amém. Tamo junto. É isso. aí. E vamos em frente. Vamos em frente. E Deus todo abençoe. testemunho, né, toda história serve hoje como testemunho, né, Justamente. para poder também ajudar outras pessoas que possivelmente podem passar pela mesma situação, né? Amém. Amém. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, pastor Ilquias. Amém. Foi Foi um uma prazer. honra, Foi um um prazer. prazer pra gente ter aqui o senhor. Amém. Essa casa também é sua, viu? Amém. Amém. Somos uma só família ICB no Brasil e no mundo, né? Então, pessoal, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. E se prepara que vem aí mais podcasts, mais Primeiro de quadros. muitos. É o primeiro de muitos, isso aí. E, inclusive, a gente liberou no Instagram uma caixinha de perguntas para quem quisesse perguntar ao pastor Ilquias. Então, fica ligadinho para os próximos episódios Não também. vem com polêmica não, hein? Nos próximos Vem me dar episódios. problema não, hein, gente? Vem dar problema pra mim não, hein? Você ainda pode mandar lá, viu? Que ele pode responder no Instagram dele, a gente dá um jeitinho, mas a resposta chega até você, tá bom? Amém. Obrigado. Continue com a gente aí e vamos junto. É isso aí, galera. Falou, Tchau, tchau. Abençoe.